gente! Como é que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê, por aqui tá tudo certo, tudo na paz. Hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as minhas leituras do mês de setembro, o que eu andei lendo por aqui, quais foram as minhas impressões sobre os livros que eu li, também recomendar várias coisas legais pra vocês. Tem livros de diferentes gêneros aqui pra conversar com vocês, então já senta aí, se acomode no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, onde você estiver, e bora lá falar sobre esses livros. Antes de qualquer coisa, eu vou só te pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Aproveita também pra se inscrever e também me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Vai lá me seguir pra ficar por dentro das minhas leituras em tempo real através dos stories e de outros conteúdos também que eu publico tanto lá no Instagram quanto no TikTok. E também te convido pra entrar lá no canal de novidades do Telegram, por lá vocês ficam sabendo também de novidades de promoções, novos conteúdos, enfim. O link também fica aqui na descrição. Bom, hoje então a gente vai conversar sobre as minhas leituras de setembro. Até que eu li, assim, coisas bem variadas nesse último mês e, como sempre, né, eu vou começar o vídeo falando sobre as últimas leituras do meu clube do livro, que pra quem não sabe, eu tenho um clube do livro que você pode participar. Ele funciona através do Catarse, que é um apoio coletivo, é uma forma de as pessoas apoiarem o meu trabalho e receber recompensas em troca. E a principal, né, das recompensas que eu disponibilizo no Catarse é justamente o clube do livro, em que a gente vai ter ali um grupinho pra gente ficar conversando não só sobre livros, mas sobre a vida também. Temos um canal com exclusividade ali, né, que é só pra leitura coletiva mesmo. A gente pode conversar com spoiler. Também fazemos chamadas semanais pra sprint de leitura e chamadas de vídeo mensais pra gente conversar sobre a leitura do mês, fazer aquela discussão muito boa que a gente adora. Eu vou começar falando um pouco aqui sobre a leitura do mês de agosto, que foi uma leitura que eu concluí agora, né, em setembro. Na verdade, assim, era pra eu ter lido ele no mês de agosto, porém, como eu viajei, eu passei um mês praticamente fora de casa, eu só fui ler esse livro na primeira semana de setembro, então já coloco ele aí na conta de setembro, porque foi no mês de setembro que eu fiz essa leitura, embora ele devesse ter sido lido em agosto. E eu estou falando de Nadando no Escuro. Se não me engano, eu comentei sobre esse livro no meu vídeo em que eu fiz uma atualização também das últimas leituras que eu fiz, mas eu comentei que eu estava lendo ele, e se eu não me engano, eu não falei com muitos detalhes sobre o que eu tinha achado dessa história, porque a discussão com o Clube do Livro ainda não tinha rolado. Eu costumo deixar pra falar melhor sobre os livros depois que a discussão acaba, porque daí a gente já fez a nossa discussão ali com spoiler e tal. Em muitos casos, a minha opinião sobre algum livro pode mudar, né, porque quando a gente faz uma discussão em grupo, a gente tem diferentes perspectivas, enfim, é uma dinâmica muito diferente. Então, eu costumo deixar pra falar com mais detalhes da minha opinião, principalmente sobre os livros, do Clube do Livro, depois da nossa discussão. E como a discussão já rolou, eu vou comentar aqui então um pouco sobre, né, a minha experiência e as minhas, assim, impressões finais, né, acerca de Nadando no Escuro, que é um romance que saiu esse ano aqui no Brasil, mas ele foi publicado originalmente em 2022 lá fora. É um livro que é de um autor que tem origem polonesa, mas ele nasceu na Alemanha. Então, o Tomasz Jedrzejewski, ele é alemão de nascimento, né, mas os pais dele são poloneses. E o livro vai retratar a Polônia da década de 80. E a gente vai conhecer esse período da história da Polônia através da visão de um protagonista, que é um rapaz que desde, assim, a sua pré-adolescência ali, ele já se descobre como um menino gay, tendo interesse por outros rapazes ali que estudaram com ele e tal. E a gente vai acompanhar toda essa história sendo narrada pra gente, na verdade, não pra nós, mas pra uma pessoa. Então esse narrador tá contando pra alguma pessoa, né? Ele se retrata a outra pessoa, então é uma narrativa em terceira pessoa, né? Então a gente vê ele contando isso pra alguém. E conforme ele vai contando pra essa pessoa, a gente vai entendendo ali o que aconteceu, né? Como foi a vida dele, a infância, etc. Então a gente vai entendendo bastante já sobre essa infância desse rapaz, né? Que foi criado pela avó e pela mãe, que se descobriu homossexual já na pré-adolescência. As suas primeiras relações, né, com outros rapazes, assim como foi ele se descobrir também como um garoto homossexual dentro da Polônia soviética, né? Na época, a Polônia, pelo menos a porção da Polônia ali onde a família dele vivia, estava sob o domínio da União Soviética na época, e então existiam, né, inúmeras regras e inúmeras proibições, tanto pela época quanto pelo regime da época, né, onde ele vivia. Então a gente acompanha toda essa questão de ele se autodescobrir, mas ao mesmo tempo não se sentir livre pra poder ser quem ele realmente era. E isso vai gradativamente, assim, tomando proporções maiores, e tudo tem um ápice, né, quando ele se apaixona pelo rapaz ali que é o, enfim, né, a principal paixão da vida dele. Eles vão se conhecer aí nesse acampamento agrícola, vão se tornar amigos, mas sempre vai ter essa questão do interesse e tal, e a partir daí a gente vê o romance, né, essa história de envolvimento dos dois surgindo sempre com esse pano de fundo da questão da proibição, principalmente porque na época as relações homoafetivas elas não eram naturalizadas, não eram tão aceitas quanto hoje, e a gente vê, né, o relacionamento entre eles ali acontecer, mas ao mesmo tempo que não ir pra frente. Então a gente vai ter essa questão do romance também sendo trazido de uma forma meio num
toma lá da cá muito pelo contexto em que eles viviam na época. E é um livro que eu comentei lá na nossa discussão, né? Eu gostei bastante da escrita do autor, eu acho que ele tem uma escrita muito poética, a forma como ele tem de narrar, sabe? Os acontecimentos, até mesmo, assim, a forma como o personagem tem de enxergar as coisas é muito interessante. Eu gostei muito também das tensões que ele traz nessa história, porque a gente tem ali um casal que, enquanto um é muito inconformado com o status quo que eles vivem, o outro já quer, tipo assim, jogar de acordo com as regras e tentar sobreviver dentro daquela forma que eles têm ali, que é, pra ele é a única de viver. Então a gente tem essas tensões entre os dois ali acontecendo a todo instante, ao mesmo tempo que a todo momento a gente fica naquela agonia, assim, de tipo, tá, será que eles vão ser descobertos? Será que vai acontecer alguma coisa com eles? Porque no começo do livro a gente já entende que um tá contando, um tá escrevendo pro outro, né? Então eles não estão juntos. Então o que será que aconteceu no final? Onde será que eles estão? O que aconteceu com eles no meio do caminho, né? Então a história é muito sobre acompanhar essa trajetória desse romance, mas pra mim o mais interessante dessa história foi justamente a aproximação com esse país e com esse período histórico. A gente já viu outras histórias aí envolvendo os países da Guerra Fria, né? Tipo União Soviética, Estados Unidos, mas sempre nesse eixo, né? Desses dois países, ou assim, predominantemente, né? São poucos os livros que vão trazer, assim, um panorama histórico da época em que estava rolando a Guerra Fria em alguns dos países que estavam sendo diretamente afetados, né, por essas grandes potências. Se eu me lembro bem, um, assim, que eu consigo lembrar agora claramente é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, que é um livro que se passa no Afeganistão e que, ao longo dessa leitura, a gente vai entendendo muito sobre as diversas ocupações que aconteceram no Afeganistão, tanto pelos soviéticos quanto pelos norte-americanos, né, os estadunidenses, e a gente vai, inclusive, entendendo como que, por causa da influência desses dois países, o Afeganistão se tornou o país que ele é hoje. Que antes dessa, enfim, intercorrência com esses dois polos aí, o Afeganistão era uma coisa, depois era outra coisa completamente diferente. Então, mas só pra trazer aqui um exemplo, né, de uma outra história que também vai trabalhar esse panorama do mesmo período histórico, só que não nos países ali dos polos, né, que seria no caso a União Soviética e os Estados Unidos. Então, isso foi pra mim um dos pontos altos da história. O romance em si nesse livro não me conquistou, porque eu sentia que o romance ele era muito unilateral, ele vinha muito de um lado só. Eu não sentia, pelo menos assim, pela visão do narrador, eu não sentia que tava acontecendo, né, uma via de mão dupla ali, salvo as raras exceções, assim. Então foi um livro que não me conquistou enquanto um romance, mas enquanto uma bela narrativa, uma bela escrita e um romance histórico, né, assim, uma ficção histórica, ele me conquistou. Então foi um livro que eu acabei não amando tanto quanto a maioria das pessoas, porque eu não fui conquistada tanto, assim, pela história desses dois personagens. Eu torcia muito pra que uma coisa acontecesse e no fim das contas eu percebi que eu não tava torcendo pra um final feliz pra esse casal, por causa de algumas coisas que vão acontecendo ao longo do livro. Então, é aquele livro que mexe muito com os sentimentos do leitor e que pode fazer com que o leitor tenha diferentes leitores vão ter diferentes percepções. A minha foi essa. Teve gente dentro do grupo lá que amou o livro, teve gente que detestou e deu 2 estrelas. Eu fico ali no meio termo, porque vi coisas positivas, mas também vi coisas não tão legais assim. Então, essa aí é a minha opinião final sobre Nadando no Escuro. E agora eu vou comentar com vocês sobre a nossa leitura do mês de setembro, que sim, foi um livro que eu fui pega totalmente surpresa. Eu amei a experiência de leitura dessa história, e eu estou falando de As Aviadoras, que é um romance da autora Lorraine Heath. É uma ficção histórica também. E você que já conhece, né, romances de época, esse nome, né, o nome dessa autora não vai ser estranho aos seus ouvidos, porque Lorraine Heath é uma autora que escreve muitos romances de época, principalmente aqueles romances da época da regência, sabe? Pelo menos é o que eu tenho mais, assim, o que eu mais vejo de livros dessa autora. E esse aqui, diferentemente, ele se passa no período da Segunda Guerra Mundial. O livro começa no ano de 1941 e nós conhecemos aqui a protagonista, né? Eu diria que é a protagonista dessa história, embora a gente tenha mais de um personagem tendo a sua narração ao longo da trama. Mas vamos colocar aqui que a narrativa principal, né, que é a protagonista da história, é a Jessie, que é uma jovem aviadora, que é apaixonada por aviação. Ela aprendeu a voar com o seu pai, que já faleceu, né? Não tem tanto tempo assim que ela perdeu o pai, porém o pai, ele era dono de um aeródromo. E esse aeródromo ficou pra família, só que a Jessie, ela tem um irmão gêmeo, né? E no caso ali, era pra esse irmão dela tá lidando, né, com os negócios da família, porque naquela época, né, as coisas iam passando sempre pros meninos. Mas o irmão dela, ele tá na guerra, né? Ele foi pra Grã-Bretanha, né, pro Reino Unido, pra poder lutar na guerra. E o que acontece? Nessa época, os Estados Unidos ainda não estavam efetivamente participando da guerra. Porém, uma pessoa aqui e outra ali acabava, né, se voluntariando pra servir. E como ele também é piloto, né, ele acabou se voluntariando pra servir na RAF, que é a Royal Air Force, né, que é tipo a Força Aérea Britânica lá. Então ele acabou indo pra lá pra poder lutar na guerra, né, servir enquanto um piloto. E daí o aeródromo ficou ali por conta da própria Jessie, já que a mãe dela não tem tanto interesse assim no aeródromo, a irmã dela também não, né, a irmã mais nova também não tem tanto interesse, e ela é apaixonada pela aviação. Bom, um dos sonhos da Jessie é trabalhar em aviação comercial, né, ser uma piloto de aviação civil, porém ela sabe também que não tem muito espaço pra mulheres naquela época, então ela tá realmente querendo levar adiante o aeródromo do pai dela e, enfim, se tornar uma instrutora de voo, etc. E
a grande virada de ponto aqui dessa história surge quando alguns pilotos britânicos vão ser enviados ali pra essa cidadezinha dela pra poder serem treinados. Tipo assim, são soldados que vão ser treinados pra serem pilotos pra poder servir na guerra. E o que acontece, né? Lá na Inglaterra, a gente sabe que é um país que ele tá no meio do... Assim, é quase uma península, assim, não sei dizer, mas enfim, geograficamente falando, a Inglaterra não tem muito espaço pra fazerem treinos de voos, mesmo porque eles corriam risco frequentemente de serem bombardeados, né? Então não tinha como essas pessoas ficarem, né, esses rapazes ficarem treinando lá. Então eles são enviados pra essa escola de aviação que fica ali no aeródromo que era do pai dela, e agora ela vai encontrar ali, né, uma chance de se fazer útil para os esforços de guerra, já que ela não pode guerrear, né? Ela vai pelo menos ali ajudar a treinar esses rapazes pra que eles possam servir na guerra, e a partir daí que a gente vê a história se desenvolvendo. A gente vai ter toda a inserção desses soldados ali na cidadezinha. Então nós acompanhamos, né, a chegada desses rapazes, o burburinho que eles vão fazer na cidade, inclusive, né, a interação dessas moças, né, principalmente as duas principais ali, que são as treinadoras, né, que uma delas é a Jessie, inclusive, com esses homens, né, que estão chegando agora. Inclusive é um ponto muito interessante que a autora traz, porque esses homens, eles, além de serem homens, né, tipo assim, eles também eram militares, né? Então quando eles chegam lá, eles veem que uma das pessoas que vão treinar esses rapazes, né, esses soldados, é uma mulher, né, são mulheres, na verdade, tem mais de uma mulher aqui que vai ser a treinadora, né, vai ser a instrutora, eles começam a olhar com aquele, né, aquela visão meio preconceituosa, assim, e daí conforme a história vai passando, a gente vê que a Jessie vai provando pra eles que ela realmente é uma super piloto, né, e que ela é mais do que capaz de treinar esses caras pra servirem na guerra. E ela vai acabar se aproximando, inclusive, do Royce, que é tipo um capitão, não lembro exatamente se ele é capitão, deixa eu ver se diz aqui atrás, ele é um oficial, né, o Royce, ele é um oficial que foi junto com esses rapazes pra poder, assim, meio que intermediar, sabe, esse treinamento deles, porque ele tá, inclusive, ferido ali de uma ferida da guerra, então ele tá de baixa por causa disso, e daí a gente já vê que, né, com essa interação dela ali, começam a surgir algumas coisas entre eles. E é óbvio que você já imagina, né, que vai ter um romance, mas o romance, ele não toma protagonismo nessa história, que eu achei muito incrível. A gente tem mais, realmente, da questão histórica dessa época, que a autora vai trazer de uma forma muito, assim, bem explicada, porém tudo isso bem costurado na própria ficção, sabe, que ela cria aqui. Então ele é um romance que ele vai trazer muito de uma história ficcional, sim, mas também vários assuntos envolvendo esse período histórico, inclusive a participação dos Estados Unidos, né, como que isso aconteceu. Então, eu achei um livro muito, muito, muito legal. Foi, assim, uma grata surpresa. Eu não tava com expectativas de que fosse gostar tanto. E eu deixo aqui a recomendação, inclusive, de uma leitura que tá no Kindle Unlimited. Eu não sei se ainda vai estar quando você estiver assistindo esse vídeo, mas saiba que ele entrou pro Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada lá, se você ficou interessado pela sinopse. Enfim, gente, foi um livro que me surpreendeu muito. Gostei bastante da escrita da autora, da história que ela trouxe. Enfim, curti muito a leitura como um todo. Mandei um áudio de mais de 20 minutos lá no grupo da leitura coletiva falando sobre esse livro, e a gente ainda vai fazer a nossa discussão, mas já adianto aqui pra vocês, ó. Super recomendado. Setembro também foi o mês de eu ler um dos livros aí mais falado dos últimos tempos, e também, assim, depois que eu terminei, eu fechei o livro e falei, esse livro, ele realmente merecia todo o falatório que ele, né, tem gerado, que é o Impostora Yellow Face, da R.F. Kuang. Eu gravei um vídeo exclusivo sobre esse livro aqui pro canal. Já deve ter ido ao ar, mas se não foi ainda, segura que já vai. Eu falei com mais detalhes sobre o que eu achei dessa história, fiz várias marcações no livro, e, gente, é aquele tipo de livro que, assim, ele é o momento, não só por ele ser um livro que tá muito falado no momento, mas também por ele tratar de temas muito, muito, muito atuais. A gente vai ter aqui, né, acho que você já deve ter ouvido falar pelo menos um pouco, assim, né, por alto da sinopse desse livro, mas falando mais uma vez aqui de forma sucinta, a gente tá falando de uma história que vai ter como protagonista uma mulher, que é, inclusive, a narradora dessa história, que é a Juni. Ela é uma escritora que não teve muito sucesso na sua carreira enquanto escritora. Ela quer muito, né, gostaria muito de viver da escrita, mas ela não deu sorte, né, o livro dela não foi pra frente. Por outro lado, ela tem uma melhor amiga ali, que é a Tina Liu, que é uma mulher que, assim, best-seller, super sucessos, mais de um livro publicado no topo das vendas e também das críticas. Os livros dela são realmente, assim, fantásticos. Inclusive, no começo do livro, elas estão comemorando a venda dos direitos de um dos livros dela pra adaptação da Netflix. Então, a mulher realmente, assim, ó, tá em outro patamar, riquíssima, cheia do prestígio, cheia do dinheiro, cheia da fama, da glória, de tudo. Então, basicamente, a Tina vive a vida que a Juni gostaria de viver, porém não é o caso, né? Então ela tá ali vivendo a vida dela, dando aula em alguns cursos e tal, e seguindo o baile. E a gente percebe já desde o começo que a Juni, assim, ela é mordida com relação à Tina, sabe? Ela tem aquela coisa da inveja, ela se ressente pela Tina ser uma pessoa muito bem-sucedida, e inclusive em alguns momentos aqui, já no começo do livro, a gente vê, sabe, uns comentários meio ácidos com relação a isso. Então aquela amizade que não é de um todo saudável, assim. Porém, no começo do livro, elas vão estar juntas ali no apartamento da Tina, vai acontecer uma coisa que ela vai acabar falecendo, né? A Tina acaba falecendo, e a Juni, ela vai tentar, né, chamar ali o resgate e tal, naquela tentativa louca de salvar a vida da menina, só que ela
não consegue realmente e a moça realmente morre. E aí, nessa mesma noite, quando a tal amiga dela acabou de falecer, ela, antes de ir embora, passa a mão no manuscrito que a Tina tinha acabado de escrever e que ela ainda não tinha contado pra ninguém que ela tinha escrito esse livro. Então ela cata o livro e leva embora pra casa. Chegando em casa, né, depois de um tempo ali ela vai ler, vai achar que é um livro muito legal, porém ela acha que algumas coisas podem ser alteradas e melhoradas de acordo com a perspectiva dela, e ela vai acabar fazendo isso. Ela vai basicamente modificar esse livro, editar esse livro e passar ele pro editor dela, né, pro agente dela, na verdade, ali, como sendo algo que ela escreveu, sendo que a gente tá falando da história de uma outra mulher que já faleceu. E para além disso, né, para além dessa questão do roubo e de ela começar, né, a se passar por uma pessoa que ela não é, né, de ser essa impostora, que, enfim, vai colher os louros do esforço do trabalho de outra pessoa, porque sim, né, esse livro ele vai ser publicado, ele vai pra frente, ele vai ser um estouro, vai ser um sucesso. A Juni vai alcançar ali, né, todo o estrelato que ela queria, porém ela vai também aos poucos ali entendendo as consequências do que ela fez, e ao longo da leitura a gente também vai entendendo que ela sabe que tá errado, ela sabe que ela fez uma coisa que não é correta, porque ela vai criando as suas próprias justificativas, tanto pra se justificar, quanto pra também fingir pra ela mesma, assim, sabe, aquela mentira que você vai contando e que com o tempo até você passa a acreditar. Enfim, a gente tem muito disso sendo trazido aqui no começo da história. Mas a grande questão aqui, para além dessa história do roubo, é que tudo fica ainda pior, né? É ainda mais grave, porque a gente tem a questão também aqui do racismo e da apropriação que ela vai acabar fazendo com relação à sua amiga falecida, que era uma mulher de origem chinesa. Então a Tina Liu, inclusive esse livro que acabou de terminar de escrever e que ela não contou pra ninguém, que a Juni roubou, é um livro que é um romance histórico, que vai falar muito sobre a participação dos trabalhadores chineses na Primeira Guerra Mundial, um tema, né, um assunto que foi totalmente apagado da história do mundo, então ninguém não se ouve falar sobre a participação dos chineses na Primeira Guerra Mundial. Então ela resgata isso, né, essa história dos seus antepassados e constrói essa história que, inclusive, a Juni, quando pega pra editar, corta muita coisa, ameniza muita coisa que muitas vezes a Tina colocou ali por um motivo, sabe, por uma crítica, por uma, não sei, talvez até resgatar um apagamento que foi feito no passado. Então ela acaba fazendo essas modificações e meio que dá uma limpada, né, não só no livro, mas também em boa parte da substância da história desse povo que a Tina Liu tinha colocado na história dela. Então, assim, ele é um livro que vai desenvolver muito os temas como racismo, principalmente, né, racismo, como eu falei também aí antes, né, a questão da apropriação, porque a própria Juni, ela vai em algum ponto ali depois que o livro começa a ser publicada, ela inclusive muda o nome dela. Ela passa a assinar como Juniper Song, porque o nome dela é Juniper Hayward. Então ela tira o Hayward e passa a assinar como Juniper Song, pra daí tentar dar uma amenizada no fato de ela não ser de origem chinesa ou gerar uma dúvida, né, de as pessoas não questionarem muito, tipo assim, se seria de bom tom ela está contando essa história. Mas ao mesmo tempo, né, depois que o livro toma, assim, grandes proporções, a gente vê que algumas pessoas começam a perceber certas semelhanças no livro da Juni com a história, né, as histórias anteriores, os livros anteriores publicados pela Tina, e começa um burburinho. Então, boa parte também da história é a gente chegar no final pra tentar, assim, descobrir se ela vai ser desvendada ou não, porque, pelo menos pra mim, assim, durante toda a leitura era o que eu mais queria. Que ela, tipo assim, sabe, pagasse pelo que ela fez. Eu passei raiva a história inteira, mas ao mesmo tempo é um livro muito necessário, muito atual, porque além de tudo a gente vai ter aqui bastante sobre a publicação de livros, né, sobre o mercado editorial como um todo, como esse mercado funciona, sobre como muitas vezes como eu posso dizer assim, o talento dos escritores nem sempre é o que conta. Enfim, são várias questões que vão sendo destrinchadas pela R.F. Kuang aqui ao longo da leitura, envolvendo o mercado editorial. Então, assim, é um livro muito atual por vários motivos, né, então deixo aqui a recomendação pra você, caso ainda não tenha lido. Muito, muito, muito bom esse livro. Leia, depois vem aqui me contar o que foi que você achou. Mas, se você preferir, tem resenha, né, mais detalhada sobre a minha experiência de leitura com esse livro. E um outro livro que eu li esse mês, que eu também fiz resenha e que, né, deve estar pra sair já aqui no canal, é A Palavra Que Resta, do Stênio Gardel. Se tornou um dos meus livros favoritos desse ano, com certeza. Gente, esse livro, ele é aquele que você lê a primeira página e você já quer sentar e ler o livro inteiro, porque a escrita desse autor é surreal. Se eu achei a escrita de Nadando no Escuro poética e bonita, isso aqui, gente, isso aqui é outro nível, entendeu? Isso aqui é outra história. Inclusive, eu até já comentei sobre isso na resenha, né, que eu gravei sobre o livro, que ele é um livro de menos de 150 páginas, tá? Ele é bem curtinho, você pode ler em um dia só. Mas o que eu recomendo? Se você quiser ler esse livro em um dia só, leia num dia que você estiver com tempo, tá? Que você não tenha, assim, tipo, coisas pra fazer, pra você sentar, só ler esse livro e ler ele com calma, porque por mais que ele seja um livro curto, você precisa ter um pouco de tranquilidade no seu dia pra você ir absorvendo tudo que esse
autor transmite nas entrelinhas os sentimentos que ele traz através dessas palavras que ele constrói de uma forma muito bonita. Então ele é um livro que ele vai tendo muito significado, não só na história, mas também na própria escrita do autor. O Stênio Gardel, inclusive, ganhou um prêmio, né? Esse livro aqui ganhou um prêmio do National Book Award, se eu não me engano, por literatura traduzida. E é totalmente válido. E eu fiquei até curiosa pra saber como que foi traduzido, né? Porque a gente tem aqui muito do regionalismo, né? Já que a gente tá falando de um livro que se passa no interior do Ceará. Inclusive, o próprio autor, ele é de Limoeiro do Norte, né? Do interior do Ceará também. Na verdade, o livro não explica exatamente que é o interior do Ceará, mas a gente sabe que é o interior do Brasil. Então, foi uma coisa assim que eu fui deduzindo até mesmo por algumas descrições e algumas descrições que o autor vai trazendo aqui, né? Pode levar a entender que seja o interior do Ceará também, mesmo porque quando a gente vê que ele próprio, né, o próprio autor é do interior do Ceará, já dá mais um reforço, assim, né, essa teoria de que seja mesmo um livro ambientado lá. Mas enfim, a gente tem aqui, né, a história de um senhor de 71 anos que tá aprendendo a ler e a escrever, né? Ele é um homem que não teve oportunidade de estudar porque ele precisou trabalhar no campo junto com o pai pra poder manter, né, assim, o sustento da família. Nossa, deu uma escurecida aqui, eu vou dar uma mexida na luz, vocês não se assustem, tá? Sou eu mesmo. Enfim, continuando então, né, o Raimundo, ele não teve a oportunidade de estudar, então ele nunca se alfabetizou, ele não sabe escrever, não sabe ler. E a gente vai acompanhar a história dele até o momento em que, no começo, assim, da vida adulta dele, quando ele era um jovem adulto, seus 19 anos mais ou menos, ele teve um grande amor. Ele se envolveu com esse grande amor dele ali da adolescência. Só que era um amor proibido. Na época era uma coisa que não aconteceria de jeito nenhum. E eles acabaram se afastando por conta de toda essa proibição e tal. Eles acabaram se afastando e não se viram mais. E por mais de 50 anos, o Raimundo carrega junto com ele uma carta que foi deixada pra ele por essa pessoa anos atrás. E que ele desde então carrega com ele, mas ele não sabe o que tá escrito porque ele nunca aprendeu a ler e nunca quis que outra pessoa lesse por ele a palavra que resta desse grande amor, desse grande relacionamento. E a narrativa vai indo tanto no presente quanto no passado, a gente entende como que tá a vida dele no presente, como que as coisas aconteceram no passado pra que ele chegasse nesse momento presente. Aqui atrás, inclusive, tem um comentário da Socorro Cioli e ela descreve, assim, muito bem tudo que você encontrar nesse livro, ó. Ela diz o seguinte: a magnitude desse romance está primeiro na invenção de um enredo poderoso sobre a dor da exclusão, a exclusão da miséria, do analfabetismo, da solidão e do preconceito, e se completa com a força da linguagem que molda a história, palavra a palavra, na tradição dos grandes narradores brasileiros. Então é basicamente isso que você encontra, muito sobre essa vivência de miséria, de pobreza, de analfabetismo, de exclusão, de preconceitos, e como que ao longo da vida esse homem, né, foi, assim, tentando se encontrar ao longo do caminho, não só com ele mesmo, mas também com as pessoas que entrassem na vida dele e também ao mesmo tempo tentando fazer as pazes com o seu passado, com quem, enfim, foi tão, assim, relevante nessa dor que ele carrega, né, que ele passou a carregar ao longo dos anos. Então é um livro muito poderoso, deixo aqui a forte recomendação pra vocês, se não leram ainda, leiam, esse livro é maravilhoso mesmo, de verdade. Daí eu li um suspense, pois sim, estou voltando para as minhas veias suspenser, gente, amo. Eu li O Casal Perfeito, da Erin Hildenbrand. Esse livro aqui originou na verdade, ele inspirou o roteiro de uma série da Netflix que tem o mesmo nome, né, o mesmo título. Essa série saiu agora no mês passado, né, realmente, e o livro chegou aqui em casa, eu falei, quero ver a série, mas antes eu vou ler. Daí eu sentei pra ler o livro e, gente, li, assim, coisa de 3, 4 dias, é um livro, né, meio grandinho, assim, mas dá pra ler ele bem rapidinho. Aqui a gente tem aquela história de investigação em que uma pessoa vai ser encontrada morta e só pode ser um grupo de pessoas porque eles estão isolados, sabe? Basicamente aqui, o que vai acontecer é um casamento numa ilha super exclusiva, riquíssima, sabe? Só, assim, gente realmente fina. E daí, essa ilha, né, tem a mansão da família do noivo. A família do noivo ali que vai se casar, né, tem essa casa ali. E dentro dessa casa estão hospedadas várias pessoas, né? Gente da família do noivo, os pais da noiva, a própria noiva, a madrinha, enfim, tem uma galera hospedada nessa casa. E tá todo mundo ali, né, tipo, nos preparativos, tudo certo pra acontecer o casamento, num dia de sol belíssimo, maravilhoso, quando no dia, na manhã do dia do casamento, o corpo da noiva vai ser encontrado sem vida na água, né, na praia. E aí, como ele foi encontrado de uma forma um tanto quanto suspeita, começa então a fazer uma investigação sobre o que pode ter acontecido com ela. E a partir daí, né, dentro dessa investigação, a gente vai conhecendo mais sobre essas pessoas que estão envolvidas, né, que estão ali dentro da ilha, porque se alguém fez alguma coisa, se alguém tá envolvido, só pode ter sido alguém ali de dentro, porque é uma ilha, você só entra, só sai de barco, é uma coisa muito isolada, então a gente vai aos poucos conhecendo mais sobre essas personagens, entendendo seus panos de fundo, os segredos que eles guardam, os podres que estão por trás, né, de algumas relações, e inclusive vamos, né, com o passar da leitura, vendo que aquela questão das aparências, sabe, aquela coisa da aparência, assim, em muitos casos ela engana demais, né, inclusive aqui no caso da família desse
noivo, que é uma família podre de rica, a mãe dele que é uma mulher que é uma escritora de muito sucesso de livros de suspense. Então a gente vai, assim, tendo várias informações que vão sendo trazidas ao longo da leitura e a gente vai percebendo ao longo da experiência que várias pessoas poderiam ter alguma coisa a ver com, né, a morte dessa jovem, da Merit, que é a madrinha da noiva. E aí a gente só vai realmente ter a certeza quando chegar no final do livro pra poder entender o que foi que aconteceu com ela de fato e quem que tava envolvido, se é que tinha alguém envolvido, como que isso aconteceu. É um livro que fica a gente desde o começo, vai trazendo várias informações ao longo da história pra no final do livro a gente ter esse desfecho, aquele clássico, né, aquela clássica construção de suspense. Eu gostei bastante do livro, gostei bastante da experiência, de ficar presa, de ficar criando as minhas teorias. Ao longo da história, né, eu fui mudando de diferentes possibilidades do que poderia ter acontecido. O fim não foi nada do que eu tinha pensado, porém, embora eu tenha gostado muito do livro também, em alguns momentos ele me deixou um pouco cansada de tantos excessos que a autora traz, porque aqui a gente tá falando de um livro com muitas personagens que são extremamente ricas, né? Tirando a família da noiva, que vem de uma origem mais pobre, todo mundo ali é muito rico, né? Então a autora o tempo todo, né, acaba descrevendo muito, né, e trazendo os muitos excessos da vida luxuosa dessas pessoas, o que pra mim, em alguns momentos ficou muito cansativo, mas de um modo geral não impactou negativamente a minha experiência de leitura. Eu gostei bastante do livro e recomendo pra leitores que também gostam aí, né, de suspense. E também, lembrando, tem a série da Netflix que vale ressaltar. É um roteiro inspirado nesse livro aqui. Ele não foi exatamente, né, a série não é exatamente igual ao livro, embora a base da história seja a mesma, né, uma madrinha da noiva que é encontrada morta e daí vai começar a investigação e as pessoas vão aos poucos passando, né, cada uma ali tendo a sua suspeita. Então, é uma história que segue a ideia, mas não é exatamente igual, né? Tem coisas que foram modificadas na série, sim. Então, deixa aqui a recomendação caso você ainda não tenha lido. Gostei bastante do livro. E, por fim, vamos falar sobre a minha leitura mais recentemente finalizada, que não está mais aqui, tá lá no meu quarto, porque eu acabei há pouco tempo e acabei esquecendo de pegar. Mas eu vou deixar a capa aqui, pra vocês saberem qual que é. E eu tô falando de Uma Virtude Mortal. É uma romantasia que saiu aqui no Brasil, acho que no ano passado. Porém, eu recebi o segundo volume do livro, que é Uma Luz Perversa, o que tá aqui do meu lado, ó. Que inclusive estou lendo no momento. Chegou pra mim o segundo volume dessa romantasia que eu já estava com vontade de ler quando o primeiro saiu, mas como eu não comprei e também não recebi, eu deixei de stand-by. E aí chegou o segundo, eu falei, veio aí a minha chance, né? Esse ano eu tô lendo várias romantasias, então nesse aqui foi uma que eu chegou aqui em casa e eu falei, agora vai ser a hora. Então, já consegui o primeiro livro, fiz a leitura do primeiro livro e agora tô na metade da leitura do segundo, né, da segunda história. E é aquela romantasia, gente, assim, ó, pra quem gosta de romantasia, sabe? Que tem vários elementos bem de farofa. Não é aquela fantasia que vai te prometer, assim, um universo super diferente, aquela coisa super inovadora. Não. É cheio de clichê de fantasia, só que muita gente ama clichê de fantasia. E eu, como estou aos poucos voltando pras fantasias, pras romantasias, pra mim foi uma leitura muito boa pro momento que eu tava, sabe, ali querendo ler uma romantasia, assim. Só pra realmente voltar mesmo pro gênero, né? Voltar a ler livros do gênero, porque inclusive uma coisa que eu fui reparar é que na minha estante, gente, tem muita romantasia sem ler. Então já fui ali, né, começando aos poucos voltar pro gênero pra também, inclusive, ler outros que eu tenho na minha estante. Mas assim, falando sobre a história, nessa fantasia a gente tem um universo criado, assim, com uma mitologia. Então é mais uma daqueles clichês de fantasia, sabe? Em que a gente tem uma mitologia envolvendo deuses, etc. Nesse universo, né, que a gente tem aqui, a cada tanto tempo é escolhida uma pessoa pra ser a tal da Finestra. E aqui eu já preciso também adiantar uma informação sobre essa fantasia, é que ela tem muita referência italiana, inclusive essa questão da própria mitologia e da forma como funcionam os sacerdotes, esse povo, assim, da religião deles, né, lembra muito, assim, a forma como funciona a igreja católica, por exemplo. Não falam de Deus, né, o Deus que a gente conhece, mas, tipo assim, você vê que existem, né, algumas coisas que foram inspiradas, digamos assim, tipo, na igreja católica da Itália e até mesmo o próprio idioma italiano que está bem presente dentro dessa história. Inclusive, a gente tem aqui, né, o idioma antigo, né? Tem o idioma que eles usam atualmente e o idioma que é a língua antiga deles, que no caso aqui é o italiano. Eu achei até que foi uma solução bem diferente e boa que a autora trouxe para que ela não precisasse criar um idioma do zero para falar do idioma, a língua antiga dele, sabe? Então ela usou o italiano. Então tem muita referência italiana, e não só ao idioma, mas também algumas coisas que a gente sabe que vem da cultura italiana. Inclusive o nome Finestra, que é, né, o cargo, vamos dizer assim, a posição dessa pessoa, que é a pessoa escolhida pelos deuses. A cada X tempo, ela é escolhida para ser uma potencializadora do poder de uma outra pessoa. Então, dentro dessa mitologia, né, a deusa ali teria criado a Finestra, a fonte, que é a pessoa, né, que vai ser a fonte do poder para que a Finestra amplifique esse poder. E tem também ali, né, a galera que foi criada com poder, são tipo soldados, assim, com um poder muito rápido de cura, né? Então, a gente é explicado isso logo no começo
começo do livro, é bem tranquilo assim de entender. E basicamente o que acontece é, toda vez, né, a cada X tempo, essa pessoa, né, uma nova pessoa vai ser escolhida pra ser a Finestra, e daí a Finestra e a fonte, né, que a gente, geralmente acontece isso, né, uma Finestra vai se conectar com uma fonte e eles vão ter tipo assim, uma união de consorte, sabe? Eles vão treinar ali com o poder dessa fonte e eles vão usar esse poder pra poder batalhar contra demônios que são enviados pelo deus rival. Então basicamente é isso que acontece e no começo do livro a gente entende que a protagonista, que é a Alessa, ela é essa nova Finestra e ela está sendo treinada pela Finestra anterior, né? A Finestra e a fonte anterior a ela. Só que já tem 5 anos que ela foi escolhida pela deusa como a próxima Finestra e desde então ela tentou fazer 3 casamentos, 3 conexões com diferentes fontes e nunca deu certo porque o poder dela é muito forte, então ela acaba assassinando essa pessoa sem querer. Então foram 3 pessoas que morreram sem querer porque o poder dela é muito forte e, enfim, não deu certo ali de eles fazerem a amplificação do poder das fontes que ela escolheu. Então agora ela tá com essa pressão nos ombros de que ela precisa escolher uma nova fonte, isso precisa acontecer porque a próxima invasão de demônios já tá marcada pra acontecer, tem ali uns prenúncios, sabe, que avisa pra eles quando que isso vai acontecer, então eles precisam se preparar pra isso, mas ao mesmo tempo ela não faz ideia de como assim, escolher a próxima fonte dela, né, como fazer com que isso dê certo e que ela não mate mais ninguém. Paralelamente a isso, tem um levante ali de um grupo religioso que tá indo contra ela, né, contra a Finestra. Eles acreditam que ela não é a Finestra correta, né, que existe algum erro e que tá acontecendo alguma coisa estranha porque ela tá assassinando todas as suas fontes, né, todo mundo com quem ela vai tentar se conectar ali. E, enfim, tá tendo esse levante, então, que é religioso e já fizeram ataques contra a vida dela algumas vezes por causa disso, né, eles não estão mais botando fé nela, estão querendo realmente eliminar ela pra que daí uma outra Finestra seja escolhida. Só que ao mesmo tempo que ela tá temendo pela própria vida, ela tá temendo também pelo que vai acontecer dali a algum tempo se eles não, assim, se mexerem logo, se ela não escolher logo uma fonte e essa fonte não der certo de novo, se ela assassinar uma fonte de novo e ter que começar tudo de novo, né, toda essa busca mais uma vez. Então é num belo dia assim que ela decide que ela vai escolher uma nova pessoa pra ser o seu guarda-costas, já que a própria guarda dela se voltou contra ela, então ela vai, num belo dia assim, né, que ela tá andando pela fortaleza ali, né, que é onde eles moram, a cidadela onde eles moram, ela vai ver um cara lutando, né, esse cara é um lutador, assim, muito resistente, sabe, assim, ele apanha, mas também bate, ele já lutou com não sei quantas pessoas e sai invicto, então ela vai lá e faz uma proposta pra ele, fala, ó, vem ser meu guarda, que eu tô precisando, que eu não sei o quê. Ela convence ele ali a aceitar e a partir de então ele vai trabalhar pra ela, ele vai ser o guarda principal dela, assim, ele vai estar com ela em todo canto e esse cara é o Dante. E aí, com o passar da leitura, a gente vai ver também todo esse processo dela de escolher essa nova fonte, de entender como que ela vai escolher essa pessoa. Enfim, a gente acompanha todo esse processo, ao mesmo tempo que a gente acompanha uma romantasia surgindo aí. Inclusive, aí, né, a gente vai ter a inserção de outras pessoas que vão ser possíveis fontes, que vão chegar ali também pra poder tentar fazer a conexão com ela. Então a gente vê, né, a história surgindo a partir daí. E a gente vai ver também outros desdobramentos que vão acontecer mais pro final da história, que vão servir como um gancho gigante pro segundo volume, que é o que eu estou lendo no momento, que é este aqui. E eu vou voltar depois pra comentar com vocês o que foi que eu achei. Eu tô, inclusive, gravando o vlog aí, né, sobre a minha experiência de leitura com essa duologia. Então, mais pra frente eu solto aqui no canal e depois também eu volto comentando com vocês o que foi que eu achei do segundo volume. Mas aí vai ficar pras leituras do mês que vem, porque eu vou terminar ele agora em outubro. Estou gravando esse vídeo aqui no começo de outubro. Outro livro aí também que eu tô lendo, né, deixa eu já adiantar pra vocês, é o A Lista das Coisas Suspeitas, da Jenny Godfrey. É um livro que ele vai ser um pouco de suspense também. É basicamente duas crianças, duas menininhas ali de acho que 11 anos, que vão tentar investigar o caso do estripador de Yorkshire lá em 1979. Um acontecimento real, inclusive, que inspirou a autora a escrever essa história. E até o momento eu tô achando legalzinho, assim. Eu li só 50 páginas, não li muita coisa, mas a lista de coisas suspeitas é a lista que essas meninas vão começar a criar, né? De coisas que elas acham suspeitas ali, que possam talvez levar elas a entender quem é esse estripador que tá, assim, deixando todo mundo apavorado ali em Yorkshire. Até o momento eu tô achando ok, né? Preciso ler mais aí pra poder ver o que eu vou achar de verdade do fim do livro, enfim, mas vou concluir essa leitura e no mês que vem eu volto pra comentar com vocês o que foi que eu achei. E finalizamos. Essas foram as minhas leituras agora do mês de setembro. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você ficou com vontade de ler algum, se você quer que eu fale com mais detalhes de algum deles. Eu acho que basicamente, né, a maioria aqui, tirando os de romantasia que vão ter vlog e os outros dois que eu fiz resenha, não sei se vocês vão querer que eu fale com mais detalhes de algum, mas enfim, essas são as minhas impressões aqui sobre esses livros. Não esquece, por favor, de deixar o curtir nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer os apoiadores do Catarse, galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo, beijo grande e até mais. Tchau, tchau!